na fazenda da Agroteoi, a 365 quilômetros de Abidjan, na costa do Marfim, África. Usamos nossa própria base para realizar pesquisas nas outras fazendas do Grupo Haiti, da Costa do Marfim, Libéria e RD Congo e Gabão. Dr. Aswdoener Theophilus relata que havia muitos locais de vendas de animais selvagens de vários países africanos. Isso era tudo o que precisávamos para investigar a origem do surto da doença desconhecida muito infecciosa, afetando humanos. Alguns países da África subsaariana, as regiões onde surgiu os primeiros surtos próximo do rio Ebola no norte do Congo em 1976. Logo percebemos que os estudos evidenciados por outros cientistas na década de 70 não estão vinculados aos novos surtos em outros países da África. O vírus sofreu uma mutação geneticamente, demonstrando o novo sequenciamento do vírus ainda mais mortal. As análises nos apontavam que estávamos lidando com um novo vírus mutante silvestre muito perigoso para os humanos. Nosso estudo na África tem contribuído muito para novas descobertas dos últimos anos. A Itzealan de Geuscan.sl, de Batumi, Geórgia, passou a alimentar com estudos genéticos ao nosso grupo de cientista e virologista de vários países que atua diretamente com a OMS para identificar o vírus do Ebola DVE em 2013. Uma espécie de morcego da fruta, nativos das regiões da África, Ásia e Oceania, foi investigado e testado positivo como os principais hospedeiros desse vírus causador do Ebola, mas sem oferecer risco de infecção aos humanos, mas com alto potencial de infectar os primatas não humanos e animais mamíferos da classe de animais vertebrados, aquáticos e terrestres. Sabemos que um morcego infectou um desses animais. O vírus sofreu a primeira mutação entre os animais silvestres, em seguida infectou os seres humanos. Ao longo dos anos sofreu a segunda mutação. Atualmente, seu sequenciamento genético a colocar este vírus entre os mais perigosos das últimas décadas. Como já tínhamos experiência do surto da SRAG em 2002, MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, não foi muito difícil para entender a origem do novo surto do Ebola em uma nova região africana, afetando agora alguns países da África Ocidental, sendo os mais afetados Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria, em 2014. Na verdade, as nossas pesquisas já haviam revelado que o surgimento desses vírus gerando surtos na África e Ásia estava ligado a uma classe de poluição nuclear que libera gases de hexafluoreto de enxofre. O cientista astrofísico Dr. Aswdoener Theophilus adverte que o fato dessas regiões não serem grandes polos industriais. A ciência nos prova que os aerossóis de poluição gerados nas indústrias dos países do Sudeste Asiático, Europa, Árabes, China, Índia, Estados Unidos, Brasil, causam poluição e transtornos em outros países não industrializados, afetando diretamente locais de solos úmidos das florestas típicas das regiões tropical e subtropicais desses países, causando mudanças climáticas. Isso implica menos chuvas, e quando acontecem, muito mais torrenciais. Em alguns casos contaminam os biomas de solos úmidos e as cavernas onde vivem as espécies de animais hospedeiros de vírus silvestres. Seguimos com as investigações com outras espécies de animais e o pangolins foi o primeiro, e na sequência o civeta africano e herpestídeo suricata africano e texugos e crocodilos. Alguns desses animais poderia ser o responsável por transmitir o vírus para os humanos. Na época não encontramos nenhuma virose causada por vírus silvestres em nenhum desses animais. Ficamos com esse projeto em stand-by por anos até surgir o novo surto da pneumonia com sintomas similares à SRAG na província de Hubei, na qual a cidade Wuhan é a capital. A sequência genética do vírus SRAG denominado SARS-CoV-2, compatível com coronavírus que estamos pesquisando, foi identificado em uma espécie de morcego de ferradura pequeno com 96% de compatibilidade encontrado em Yunnan, na China. Das mesma espécie testadas positivas na época, identificamos algumas viroses mortais e não mortais causadas por morcegos e outros animais selvagens da floresta tropical do Congo e Libéria, na África. Pesquisas realizadas há muitos anos atrás por nós da Haiti. Sabemos que aqui no Grande Vale do Rift é o berço milenar da procriação de vírus do planeta ao longo dos milhões dos anos. Sua geologia subterrânea guarda bilhões de seres biológicos, tornando estes ambientes em um verdadeiro reator nuclear natural da Terra.
retomamos as novas pesquisas na China usando nossas próprias tecnologias de investigação de todos os países chinês e do Sudeste Asiático e mais 32 países dos 5 continentes. Essa é uma pesquisa financiada pelo Ait Group. Meu compromisso é com a ciência global, descobrir e identificar a origem de vírus e como se dará a corrente da transmissão entre as espécies silvestre e humanos. Nos últimos meses nossa equipe efetuou diversos cruzamentos de amostras de sangue e fezes de morcegos, e teste dos gases encontrado em 143 cavernas pesquisadas nos países chinês e do Sudeste Asiático, e todas encontramos gases de hexafluoreto de enxofre, e outros gases menos tóxicos aos seres e organismos microbiológicos celulares. E também em alguns países do Trópico de Capricórnio, incluindo as 27 cavernas do Nordeste e a Amazônia do Brasil, 5 na Argentina, 184 nos países Andina, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile. Só na África foram 97 cavernas pesquisadas e 41 na Rússia e 89 nos países do Cáucaso RSS e do Oriente Médio. Estes estudos revelaram uma grande diversidade de viroses de coronavírus em todos os países causada por diferentes espécies de morcegos, mas nenhum da mesma espécie asiática causador do novo surto na China. Vírus e suas formas de vida. Tenha sempre em mente que fazem parte dos ambientes que vivemos. Os vírus é causado por organismos microbiológicos celulares da Terra, por seres muito simples e pequenos formados por uma cápsula proteica que envolve em seu material genético do vírus. Biológicos e, metaforicamente, capaz de se reproduzir de forma parasitária. Geneticamente não são células. O vírus é uma partícula sem metabolismo próprio que, para executar seu ciclo de vida, precisa de ambientes propícios para se desenvolver o interior de uma célula infectada na qual efetuará a síntese da proteína do vírus e, simultaneamente, fará a multiplicação do material genético viral. São os parasitas obrigatórios do interior da célula infectada, se reproduzem pela invasão e controle da reprodução celular. Observação: o vírus muitas vezes adere à parede da célula e injeta o seu material genético, ou entra por englobamento em que a célula engole o vírus e o introduz no seu interior. A reprodução ocorre de duas maneiras. O vírus invade e assume o controle da célula, e produz novos vírus. A célula se rompe e libera os vírus produzidos, que por sua vez invadirão outras células cumprindo o ciclo lítico, ou então, após a invasão, o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada, que continua suas operações normais. O material genético do vírus é duplicado nas células filhas de cada mitose, desencadeando e ativando as doenças pré-existentes e causando novas doenças. Encontramos elevadas taxas de elementos gasificados com biotoxinas tóxicas e enzimas nas superfícies dos solos das plantas no corpo das águas, podendo afetar os animais vertebrados e domésticos capazes de sofrem mutação e infecta as células humanas. Os estudos indicam que as células infectadas pelo coronavírus causador da doença Covid-19 podem desencadear diversas doenças, como por exemplo dos portadores dos genes de doenças causadas pelas bactérias gram-positivas, bacilos, Clostridium, Actinomyces, Enterococcus, Listeria, Mycoplasma, Staphylococcus e bactérias gram-negativas, Escherichia, Haemophilus, Klebsiella, Chlamydia, Pseudomonas, apresentando resultados em alguns casos de infectados pelo coronavírus causador da doença Covid-19. Nossos estudos de microbiologia comprovam que essa nova espécie de vírus tem a chave para abrir as células e ativar as infecções das doenças causadas por esses grupos de bactérias com um ciclo muito rápido capaz de evoluir através dos micoplasmas e estirpes separadamente. Assim, o DNA do vírus muda de pessoas para pessoas, tornando um sequenciamento indefinido ou micoplasmas evoluir a partir da multiplicação do vírus. A nossa teoria sobre a mutação desse vírus e de outros vírus silvestres está relacionada à oxirredução dos elementos químicos, afetando a hidrooxigenação das camadas profundas dos subsolos, causada pelas ações do mau uso dos recursos mineralógicos. Esse aceleramento biológico é de tal magnitude no planeta que todos os seres vivos serão afetados e a espécie humana a viver uma nova evolução.
Isso pode surgir naturalmente no subsolo de qualquer país dos 5 continentes, pois já encontramos os mesmos gases biológicos procriadores de seres e organismos microbiológicos acelulares dos solos de vários países. Em geral, esse vírus na natureza é inofensivo aos humanos, mas quando afeta animais, vertebrados e silvestres sofre uma mutação muito rara na natureza. Um único vírus pode desencadear diversas doenças infecciosas. Alerta do ciclo viral. A SARS-CoV-2, causadora da doença Covid-19, da atual pandemia, terá um curso natural do ciclo de infecção nos países dos trópicos de Câncer e Capricórnio, ciclo de 180 dias a 7, 14, 30 meses. Nossa estimativa de vítimas infectadas no ciclo natural do surto de infecção, iniciado em Wuhan, Hubei, China, em 1 de dezembro de 2019 até 1 de junho de 2026, possa atingir pelo menos 1,9 bilhão de pessoas infectadas, podendo matar 500,000 milhões de pessoas em mais de 203 países no mundo. É um grande problema de contaminação biológica nuclear no planeta. Os países de clima equatorial e clima continentais produtores agrícolas e petróleo e mineração de elementos radioativos serão mais afetados, principalmente das regiões de clima úmido típico de solos ligado a essas lixiviações que por sua vez ao longo dos anos alguns deles já sofrerão a alteração das toxicidades dos elementos das rochas e solos, tornando rica em resíduos de lítio, cobalto e urânio e ferro e alumínio e gases de enxofre. Nossas pesquisas na China foi nosso maior foco devido está concentrado no desenvolvimento da cadeia do lítio, cobalto, urânio, plutônio, petróleo. Origem do vírus na natureza. Nosso estudo define a importância dos biomas naturais da África para o planeta. Tem a mesma importância dos biomas e ecossistema abissais marinho carregados de gases no fundo dos oceanos para a procriação de seres e organismos microbiológicos acelulares da Terra. Nosso levantamento sísmico onshore e offshore no leito do rio Congo, a uma profundidade de 23 m de espessura da coluna da água e 1.500 m da pesquisa no fundo do leito, cobrindo as margens, direita e esquerda no raio de 256 km. O alvo é estudar as cavidades geológicas, curvas de recirculação de fluidos e gases e temperaturas na subcamada subterrânea da bacia do rio Congo, para descobrir as diferentes anomalias dos elementos químicos e séries e organismos microbiológicos acelulares dos solos da bacia. As pesquisas geológicas demonstrarão diversas composição química de elementos de rochas vulcânicas com alto teor alcalino ricas em magnésio e carbono. Agora entendemos sua magnífica capacidade dos aquíferos milenares da sua bacia hidrográfica do Congo. Está sobre uma big placa de rochas antiga abissal permeável, demonstrando diferentes profundidades de 328 a 389 a 402 a 620 m, do leito de fluxo das águas do rio. Assim é compreendida sua geologia. A importância da África na disseminação e controle de vírus no planeta. A ciência global tem que olhar para a África como uma solução, não como um problema. Esses biomas têm grandes biodiversidades de plantas, suas caracterizações moleculares, metabólitos secundários bioativos em espécies vegetais, são verdadeiros laboratórios naturais para a biociência. LAR guarda aproximadamente 43% de todos os vírus mutantes do planeta. Nos últimos anos temos presenciado o crescente desmatamento das florestas, principalmente nas regiões de solos úmidos na bacia do rio Congo, e exploração de minerais sem nenhum controle ambiental. Este é um dos principais ecossistemas da Terra, sendo uma das principais regiões de procriação dos seres e micro-organismos acelulares da Terra, devido sua magnífica geologia subterrânea, na qual atua nas profundezas como um incrível reator nuclear natural, tornando seu solo com elevada concentração de matéria orgânica e alto teor alcalino ricas em magnésio e carbono e substrato para o crescimento de musgo e mudas, fungos, criando um microambiente para a proliferação de bactérias e vírus nos ambientes, afetando os animais selvagens da floresta de solo úmidos e caverna subterrânea. Origem dos raios. Alerta do novo patógeno mortal. Alerta para casos de reincidência de novos ciclos de infecção do vírus, sem concluir seu ciclo natural. Se isso acontecer, ele vai mudar sua forma de infectar. O novo vírus sofrerá uma nova mutação capaz de atacar o sistema nervoso, sistema de visão e sistema circulatório, levando as pessoas a um quadro clínico mais perigoso.
Amigos, não coloquei charts, para se ter um resumo mais claro e não dificultar o entendimento dos leitores do nosso resultado. Assim não gera conflitos com os governos dos países pesquisados sobre a origem do coronavírus, Covid-19, causador da doença, aqui apresentado pelo Dr. Aswad Emer Theophilus. Formação: doutor médico / cientista astrofísico / pesquisador. Microbiologista e virologista / engenheiro mecânico inventor / móvel industrial / mecatrônico. Engenharia de arquitetura, design de construção de navios e veículos navais. Com pesquisas avançadas nas áreas hidrodinâmica, dinâmica e mecânica estrutural de navios, projeto de hélices e projeto global de navios. Pós-graduado em Ciência Oceanográfica da Engenharia Oceânica, dos Fluidos e Hidrodinâmica, Acústica, Mecânica Offshore, Robótica e Sensores Marinhos, Sensoriamento e Previsão Oceânica. Regional Internacional de Máquinas e Equipamentos e Veículos, do Instituto de Tecnologia Global do Grupo AIT. Especialista em Laboratório de Equipamentos de Medição de Precisão ITMEO com estudos em micro, ondas avançadas, medições físicas e calibração, medições de aerossol e partículas lançadas na atmosfera e na estratosfera, associadas a viagens espaciais. Gestão ambiental, oceanográfica, geofísica, geoquímica, geológica e microbiológica. Pesquisador especializado na análise de desenvolvimento genético de rególitos dos latéritos e sua gênese e estruturas, composição química e mineralógica, das texturas, dos elementos e compostos dos grupos das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares incluindo clásticos, biológicos e químicos, e suas toxicidades das rochas. Habilidade profissionais. Primeiro projeto foi um mini trator 4x4, criado aos 16 anos, para ajudar na lida de campo da sua família. Anos depois, com conhecimentos de medições de aerossol e partículas, associadas a viagens espaciais, consegui desenvolver vários sensores, sondas, radares para diversas aplicações submarina e resistividade sísmica offshore e onshore, e máquinas e equipamentos especiais e veículos aéreos deslizantes e anfíbios com as melhores tecnologias de aplicação para a indústria de proteção ambiental, tratores agrícolas anfíbios com sonda de perfuração multifuncional e veículos elétricos, de campo e ônibus, truck off-road, máquinas para construção civil e mineração onshore e offshore, pontão, draga multifuncional série ecoambiental e navio sonda. Especialista em desenvolvimento de tecnologia para a saúde pública, trabalhando há muitos anos nos países árabes e RSS. Com a crescente escassez hídrica, vimos a necessidade de desenvolver uma máquina que pudesse extrair águas profundas do oceano e tratar até o ponto de se tornar potável. Essa tecnologia permite retirar o cloreto de sódio da água e manter o mesmo pH da água do mar. O pH 7,5 é muito importante quando se trata de saúde humana. A água permanece com os 91 minerais naturais que o corpo humano necessita. Observe que uma célula em equilíbrio deve conter cerca de 100 minerais. O consumo dessa água nunca vai trazer problemas para o corpo humano. Os órgãos vitais, como o rim e o fígado, funcionam até melhor devido aos minerais que ajudam o sistema celular. Assim podemos recuperar os minerais perdidos ao longo da vida no dia a dia por meio do consumo saudável da água potável do mar. Sabemos que os oceanos de águas profundas guardam todos os minerais necessários para o corpo humano. A sonda ASV 200WDH2, o hidrovapor, irá produzir água potável a baixo custo. A máquina ecológica com tecnologia sustentável não gera resíduos e não polui os oceanos. O consumo dessa água rica em sais minerais irá trazer inúmeros de benefício à saúde humana, ajudar as células a se proteger de novos e perigosos patógenos,